bem-vindo de volta, meu companheiro, minha companheira de jornada. Essa trajetória, essa evolução de descobertas incríveis. Eu espero que esse curso esteja sendo desafiador, inspirativo e que tenha feito, ou que esteja fazendo um efeito bom dentro de você. E aqui estamos de volta no nosso segundo momento, na nossa aula 2 deste segundo grande bloco que eu chamei de Caixa de Pandora. Como eu falei na aula anterior, a Caixa de Pandora era uma caixa que, quando fosse aberta, ela ia trazer todo tipo de questionamento e problema e conflito e tanta coisa. E de propósito eu chamei esse bloco de Caixa de Pandora porque eu sei que muita gente preferiu no passado deixar as coisas tudo debaixo do tapete. Varreu a sujeira para debaixo do tapete. Ignorou, colocou de lado. Faz de conta que aquilo não aconteceu, não existiu e não é assim. E isso, eu quero te dizer, faz um mal, desculpa a palavra feia, desgraçado na sua vida. Você gasta uma energia enorme para manter a boca do bueiro tampando todo o esgoto. E quando eu falo de esgoto, são energias mal identificadas, são emoções mal resolvidas, são circunstâncias mal processadas, digeridas e nunca superadas. Então, para esse tempo tão profundo, para essa mentoria rumo ao propósito, eu te convido a abrir mesmo a sua mente, a sua vida, para essa experiência de rever fundamentos, rever conceitos, rever ideias, rever escolhas, rever opiniões, rever decisões. E não tem nada errado em você se arrepender e refazer, de você voltar atrás e se reposicionar. E vem comigo nesse processo. Eu quero ser um facilitador para esse processo na sua vida. Eu sei que isso é íntimo, que isso é delicado. Eu sei que há lágrimas aí do outro lado em algumas aulas, em alguns momentos, em algumas circunstâncias. E eu sei que isso mexe fundo, porque são coisas ignoradas, coisas escondidas, coisas não encaradas, mas com muito respeito a você, com muita dignidade, com muito cuidado, com luva de cirurgião. Eu quero te pedir a oportunidade, a liberdade, a autorização para tocar nessas coisas. Então eu não estou fazendo nada disso como um elefante em loja de cristais. Eu quero que você me dê a confiança e a honra de tocar nessas coisas. Portanto, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, dizendo o que eu estou dizendo, tocando no que eu estou tocando, com muita propriedade, cuidado e respeito a você. Então, nessa próxima aula, nós vamos falar dos paradigmas internalizados. E o que são paradigmas? Nós temos aí uma boa definição de paradigma na nossa tela, aí da nossa aula. E eu gostaria de ler com você porque é muito importante. A melhor definição, na verdade, eu editei esse texto, ele era muito maior, com muito mais detalhes. Mas para nossa compreensão e a gente ir direto ao ponto, eu editei o texto e o paradigma é definido como vem do latim paradigma, do grego paradigma, derivado de parateknemi, que significa mostrar, apresentar, confrontar. É um contexto, melhor, é um conceito da ciência que define, aqui é importante, o modelo de algo. Portanto, paradigma tem a ver com um modelo a ser seguido. É um padrão fixo a ser imitado, implementado. Então, é um padrão fixo. É um pressuposto filosófico, ou uma, de novo, matriz
com métodos e valores que devem ser modelo. Referência é um molde. Então, trocando em miúdos, o que é um paradigma? Paradigma é um modelo de algo, modelo de comportamento, modelo de atitude, modelo de resposta, modelo de iniciativa. Então, você vai perceber que, de certa forma, o paradigma estabelece um protocolo comportamental. Você passa por conta daquelas estruturas de raciocínio internalizadas e adotadas, que todas entraram dentro de você de maneira inconsciente. Uma vez aí dentro de você, isso aí pediu uma prática, nós já falamos sobre isso na aula passada. E o que é essa prática? Os seus paradigmas. E o seu paradigma, então, é a sua maneira de responder diante dos mesmos desafios, sempre da mesma forma. Então, diante de certa constelação, alinhamento de circunstância, a sua tendência sempre é de corresponder, de se comportar daquela maneira. Por isso, algumas pessoas, sempre diante de certas situações, elas perdem as estribeiras, elas têm um estupim muito curto para certas coisas. Então, quando se alinha aqueles detalhes, naquele momento ali do dia, a pessoa explode. Toda vez a pessoa vai explodir daquela mesma forma em todas as circunstâncias que ela passar por aquela constelação de desafios, problemas, ameaças, dúvidas. E é interessante, eu me lembro, nós éramos de uma comunidade muito jóia, muito legal, e nós éramos uma turma de jovens e era muito comum isso, né? Hoje a sociedade mudou demais, mas a gente saía de madrugada para fazer serenata na casa das pessoas daquela comunidade. Então, e tinha lá uma turma muito bacana, muito jóia, que tocava e a gente cantava em vozes e era muito gostoso fazer isso. A gente saía então 2 horas da manhã e ficava até às 5 horas da manhã, indo de casa em casa, de bairro para bairro, e a gente chegava ali, e a gente tocava e as pessoas que recebiam então aquela seresta, aquela serenata, ligavam a luz, significando, eu ouvi e agradecendo. E alguns abriam a porta, davam um cafezinho, um leite quente com chocolate, era muito legal. E havia uma jovem no nosso meio, muito jóia, muito engraçada, todo mundo morria de rir com ela, e ela brincava e fazia chacota com todo mundo. Ela falava, o fulano é o pezão, porque o cara tinha um pé enorme. Ou o outro é espanador da lua, porque ele era muito magricelo e muito alto. O outro ali é o dentinho, porque ele tinha o dente para frente. A outra ali é não sei o quê, e brincava com todo mundo, e todo mundo rindo, e era sempre assim. Até que um dia, numa dessas nossas serenatas, depois dela brincar com todo mundo, alguém devolveu. E você é o Come-Come, que era um personagem da Vila Sésamo, que era feito ali, aquele bichinho, né? Que ele comia os biscoitos e era toquinho, baixinho, barrigudo e gordo. Na hora, quando a moça ouviu aquela brincadeira, no contexto em que ela tinha brincado com todo mundo, ela simplesmente caiu em pranto, largou todo mundo para trás, foi embora e não conversou com ninguém. E todos nós ficamos chocados. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Alguém meteu o dedo onde doía, no complexo de inferioridade, na insegurança daquela moça, na percepção que ela tinha de si mesma, naquilo que mais incomodava nela. Aquilo foi exposto e ela simplesmente perdeu o equilíbrio, perdeu a base de sustentação e, diante de não saber como se comportar, bateu em retirada. Previsível, comum, normal. E é interessante, então, você adotou e adota e pratica paradigmas que são modelos comportamentais,
padrões comportamentais, matriz e métodos de ação que você sempre aplica da mesma maneira em certas circunstâncias. Ou de se acovardar, ou de bater em retirada, ou de suar a mão, de tremer os joelhos, de perder as estribeiras, de perder a segurança, ou de ficar violento, responder com violência, com brutalidade. Por que respondeu com brutalidade? Porque você é inseguro. Porque aquilo ali expôs e tirou a sua máscara e mostrou a sua cara instável, insegura, sem anestesia. É por isso que você reage como reage. É por isso que você se torna inseguro quando se torna inseguro. É por isso que você se torna violento, sarcástico, mordaz, estúpido, bruto em certas circunstâncias. Isso é um paradigma. O que é o paradigma, então? É o trilhozinho de comportamento que toda vez que há um alinhamento naquela circunstância, vai agir do mesmo jeito. Descobriu, né? Olha só. Então, é curioso que estruturas de raciocínio que estão todas aí dentro, uma a uma foi entrando ao longo da vida, e aqui nós avançamos, para além da formação da sua personalidade, para além das experiências e leituras rudimentares e primárias que você viveu do 0 aos 6 anos de idade. As percepções que você teve quando você tinha 10 anos, 12 anos, 14 anos, na sua adolescência. A percepção de quem é você do ponto de vista sexual, de masculinidade ou de feminilidade. E quanto que isso evocava na sua estrutura de estabilidade ou instabilidade. Então veja bem, hoje você tem mais do que estrutura de raciocínio, você tem um software aí dentro de você que é feito um reloginho que te leva a se comportar como você se comporta. Diante do dinheiro, diante da falta, diante da abundância, diante do tempo, diante da afronta, diante da rejeição, diante do medo, diante da percepção de falta de amor. Então veja bem, todos os quadrantes da sua vida hoje estão solidificados com comportamentos que são sempre no mesmo trilho e se tornaram o seu paradigma. Nós não estamos falando mais agora de estrutura de raciocínio, é algo mais profundo, é comportamento arraigado. E comportamento arraigado se torna hábito. E o hábito, depois que ele se consolida, você funciona de maneira inconsciente. Você faz sem saber e sem estar consciente do porquê que está fazendo. Só faz, repete. E olha, isso é para você não ficar louco. Isso é um sinal de normalidade. Todas as pessoas funcionam assim. Todos nós adotamos paradigmas. Qual que é o problema? O problema é que muitas das estruturas de raciocínio, das leituras que nós fizemos conclusão falsa. Não era verdade. A leitura que você fez não foi precisa. E a leitura que você fez, que foi equivocada, mentirosa, falaciosa, ela produziu agora uma estrutura de comportamento, um paradigma que está aí consolidado, concretado, enrijecido dentro de você. E agora é complicado mudar. Por que é complicado mudar? Porque tem que remover as bases dos argumentos que construíram essa fortaleza dentro de você. Precisa deconstruir. Sabe que há uma diferença entre deconstruir e demolir? Demolir é derrubar tudo. Deconstruir é ir tirando pedra por pedra e descendo o edifício, removendo todas as pedras daquela parede até chegar na base. Então, eu te convido para um processo muito sério.
e provavelmente vai além, certamente vai além das nossas aulas e daquilo que nós estamos tratando aqui. Isso aqui vai causar uma tremenda descoberta na sua vida. Mas a minha pergunta, meu companheiro de jornada, é o que você vai fazer com isso? Onde você vai pôr esse entendimento que você está recebendo aqui? Sabe, eu te convido a não ser irresponsável com isso. Mas eu te convido a cavar mais fundo, até encontrar o seu ponto de equilíbrio, a sua harmonia, a sua paz. Isso aqui, então, é só o começo do processo. Então, para todos os quadrantes da sua vida, voltando à nossa aula, você definiu, estabeleceu e anda sobre paradigmas, trilhos fixos, comportamentos previsíveis. Então, quando alguém explode, e às vezes eu estou de fora e eu estou vendo, para mim é previsível. Entendi. E às vezes você nem sabe o que você está fazendo, né? Quando você vai lidar com seu filhinho, com a sua filhinha, por exemplo, você explode, berra. Sabe o que você está transmitindo para ele? Tadinho, meu pai é tão inseguro. Quando ele se vê numa situação sobre a qual ele não tem controle, olha que papel feio que ele faz. Olha que papelão que ele faz. Ele é tão inseguro que ele tem que esbravejar, que ele tem que babar e ir aos berros e aos gritos. Inseguro, instável, do mesmo modo ou no mesmo nível, na mesma idade que uma criança de 5 anos. Talvez isso não seja consciente ou não tenha sido consciente para você. A partir de hoje é. Por que você responde como responde? Por que você tem as reações que tem? Por que você age como age? Isso são paradigmas, são modelos comportamentais. É modelo comportamental, é padrão comportamental, é uma matriz, é um método, é um valor rígido que você aplica. É um software. E eu quero te falar, esse software ele está brocado, ele tem vírus. Nós precisamos trocar esse software. Mas para trocar um software, um programa de computador, você tem que reescrever linha por linha. Você tem que reestruturar o programa. É isso que nós estamos fazendo aqui. E para mim isso é extraordinário. Então nós adotamos inconscientemente padrões fixos de comportamento. E eu quero sublinhar aqui, padrões fixos de comportamento. Por que você faz isso? Por que dos padrões fixos? Por que dos tais paradigmas? Isso aqui é paradigma. Por quê? Para que você não enlouqueça. Isso aqui, os paradigmas fixos, os padrões de comportamento, é para você se sentir seguro. Por incrível que pareça, quando vai aos berros, é porque essa é a sua normalidade. Infelizmente, essa sua normalidade doente é para você se sentir seguro, para você não perder a cabeça e dar um pinel na cabeça. E isso se chama sanidade. Qual a diferença entre as pessoas sãs e as pessoas loucas? Os loucos, o cara que é louco da pedrada, ele não tem paradigma. Ele não tem paradigma. Ele age de maneira imprevisível. Por isso ele pega uma faca e enfia no outro. Por isso ele pega um revólver e dá um tiro na testa do outro. Por isso ele pula do 15º andar. Por isso ele sai correndo e gritando na rua nu. Por isso ele dá um curto-circuito emocional, se exaure emocionalmente e tem que ser internado num hospício. E tem que tomar remédio tarja preta. Por quê? Porque ele não funciona em cima dos paradigmas. Então, veja bem, a questão aqui não é o paradigma. A questão aqui
são as estruturas de raciocínio que determinaram esses paradigmas. Tem que cavar mais profundo. E sabe, é muito difícil e exigirá um processo a fim de se alterar as estruturas de raciocínio. Então nós precisamos rever as estruturas de raciocínio. Nós precisamos de reescrever o programa. Nós precisamos de reavaliar se as coisas que você leu, enxergou, concluiu, percebeu, internalizou, eram verdadeiras. E qual que é o problema objetivo aqui? Muitas das percepções e das conclusões e das leituras que você fez são mentirosas, falsas, não era verdade. Mas está aí dentro. E não tem quem te tira da cabeça que é diferente, porque você viveu a experiência. Isso validou a experiência, confirmou a experiência dentro de você. Então você acha que é, tem certeza que é, porque você passou por uma situação real. É como o garotinho que cresceu na favela, sem pai, órfão de pai, só tem a mãe, e agora ele olha para o bandido, e o bandido é o referencial de liderança, de sucesso, de masculinidade, de comportamento que ele tem. Mas ele não sabe que na cabeça dele, ele tem uma cratera emocional que é a falta de um pai. Que há buracos ali na leitura dele que está equivocada, porque aquela não é a realidade dele. Mas não é a realidade normal dos seres humanos. As pessoas são amadas, sim. As pessoas são aceitas, sim. Há estabilidade, sim. Há uma possível normalidade, uma autoestima elevada, sim. Só que não é a realidade dele, porque ele nunca viveu isso. A experiência dele foi de falta, de carência, de abandono, de violência, de morbidez, de falta de limite, de falta de tudo. Agora vai convencer um carinha desse de que aquela não é a realidade. É a realidade dele, mas não é a realidade real. De propósito eu falei isso. Então tem muita informação dentro de você que foi validada pela sua vivência, pela sua leitura, pela sua experiência de rejeição, de dor, de medo, de abandono, de violência, de falta de amor, de falta de afeto, de autoestima baixa, de falta de disciplina, que isso aí é tão desgraçado quanto a falta de amor. O menino não tem parâmetro, o menino não tem limite, ninguém põe limite para aquele monstrengo, e quando ele cresce, ele vira uma desgraça para todo mundo, porque ninguém controla o monstro. Agora, infelizmente, ele não vai respeitar ninguém, não vai respeitar professor, não vai respeitar autoridade, não vai respeitar pai, não vai respeitar mãe, não respeita ninguém, porque nunca teve limite. E aí uma pessoa dessa, inteligente, brilhante, ele tem dificuldade de lidar com qualquer figura que representa autoridade. A maneira de responder diante da autoridade é de insegurança, é de desconforto. Então ele tem que atacar a autoridade, ele tem que derrubar a autoridade, ele tem que afrontar a autoridade, ele tem que ser sarcástico, mordaz com a autoridade, ele tem que competir com a autoridade, porque ele não sabe que ele é um monstrengo emocional que não cresceu e está paralisado nos padrões comportamentais, nos paradigmas que ele internalizou por nunca ter tido disciplina. Então veja bem, como é que nós podemos alterar estruturas de raciocínio? Conscientemente, reconstruindo e indo passo a passo, de volta àquele momento, de volta àquela realidade. E esse processo de insight, essa palavra insight quer dizer luz, iluminação, consciência, percepção. Esse insight, ele precisa ir fundo em área por área.
E deixa eu te falar, isso aí não é uma aula de 1 hora que vai resolver. Isso aí tem que ser um processo terapêutico. Se você tem grandes amigos e vocês podem conversar sobre essas coisas sem pressa, sem hora marcada. Se você tem um terapeuta que é gente boa, saudável, porque tem terapeuta que é maluco. Toma muito cuidado com terapeuta, psiquiatra e psicólogo. Tem psicólogo aí que vai trazer você para a beira da sepultura. Mas procure então bons psicólogos, bons terapeutas, se você tem chance de fazer isso. E se você precisa, não estou querendo impor ou sugerir algo que você não tem necessidade. Mas sabe, o que eu estou dizendo, e isso é consciente, é que você deve cavar mais profundo nas bases da sua existência. Porque isso é tão fundamental que é determinante para aquilo que você é hoje, para o seu futuro, para a sua identidade e para o cumprimento do propósito existencial, que é o nosso assunto aqui nesse curso. Então veja bem, se é desafiador alterar estruturas de raciocínio, mais desafiador ainda é alterar paradigmas. O paradigma é alterado quando você primeiro consegue reescrever o software, refazer as informações e entender que as informações que você internalizou não eram verdadeiras. Quando você questiona o software, quando você questiona as informações que foram internalizadas, esse é o primeiro caminho para você se livrar de estruturas de raciocínio equivocadas. E esse é o primeiro passo para você trocar de paradigmas. Paradigmas todos nós temos. Todos nós temos. E alguns deles precisam ser trocados. E explicamos a nossa realidade com base nas estruturas de raciocínio e entendemos então que por causa disso, em consequência das estruturas de raciocínio, os paradigmas ditam, impõem, determinam algumas coisas que eu passo a listar. A primeira delas é o seu comportamento. Seu comportamento é ditado, imposto, determinado pelos seus paradigmas. Seus paradigmas e as suas estruturas de raciocínio são inconscientes. Mas o seu comportamento está aí escancarado, exposto. Por que você é tão inseguro? Por que você tem tanto medo? Por que você sempre age e responde com base em culpa? Quando alguém, por alguma razão, e às vezes coisas corriqueiras, te levam a se sentir culpado, aquilo te desestabiliza completamente. Você abaixa a guarda. Você perde o chão. Por que o seu comportamento é como é? Em função dos paradigmas. Então veja bem, o seu comportamento hoje, em todos os quadrantes da vida, como eu disse aqui, é ditado, é imposto pelos paradigmas. Mas mais do que isso, seus valores. Hoje você tem valores. Por exemplo, onde que você gasta o seu tempo? Onde que você gasta o seu dinheiro? O que merece? O que é objeto da sua atenção prioritária? Quais são as suas prioridades? Então, por que você faz o que faz, quer o que quer, gosta do que gosta? Porque existem valores que são a expressão direta dos seus paradigmas. Por que você precisa de trocar de carro todo ano? Quem que você quer enganar com isso? Por que você é medido pelo seu carro? Por que essa necessidade louca de se vestir e de gastar uma fortuna com certas marcas? E é interessante, eu nunca vi o Bill Gates
com a marca estampada da Calvin Klein ou do Yves Saint Laurent ou da Hugo Boss. Nunca vi. Da Hilfiger, nunca vi. Você não vai ver gente rica de verdade precisando tomar emprestada identidade de terceiros por não gostar da sua própria identidade. Então veja bem, os seus comportamentos, o seu estilo de vida é resultado ou é determinado, é imposto pelos seus paradigmas. E finalmente, as suas prioridades, todas elas. O primeiríssimo lugar onde você gasta o seu dinheiro. O primeiríssimo lugar que merece a sua atenção, a sua dedicação, o seu esforço, o seu cuidado, a sua presença física. O que você gosta de fazer relaxado? Com quem que você gasta esses momentos mais gostosos da sua vida? Isso aí fala das suas prioridades. É com a sua família? É com o seu filho? Com a filha? Com o seu cônjuge? Com sua mãe? Com seu pai? Com seus irmãos? Com seus amigos de verdade? Ou é com gente que não merece você? Ou é com gente completamente desconectada de você? Não tem conexão nenhuma. É colega de cerveja, é colega de botequim, colega de bar, é colega de pelada jogada ali na quadra da escola de samba, mas você nunca viu e nem vai ver de novo aquele cara, ou aquela mulher, ou aquela pessoa. Então veja bem, quais são as suas prioridades? Todas elas estão expondo na vitrine os seus paradigmas. Sua vida é hoje, toda ela, resultado dessas coisas. E aqui eu gostaria de fazer uma dinâmica, algo trivial. Eu vou pegar um óculos escuro, bem escuro. Nossa, ficou tudo escuro aqui. Está todo cinza. E eu vou pegar o que parece ser uma pedra, um meteorito, uma rocha cinza. Aí alguém, você pode interpelar, mas Marcelo Almeida, isso não é uma rocha, isso não é um meteorito, isso é uma laranja, Marcelo. Isso é uma laranja. Não adianta você, meu amigo, meu companheiro de jornada, dizer que é uma laranja, porque eu estou vendo um objeto cinza. E a superfície do objeto cinza aponta para uma pedra. Isso para mim é uma pedra. A minha realidade, a minha experiência estabelece que isso aqui é uma pedra. Mas há um outro objeto aqui. Aí você vai dizer que objeto é este? Para mim é uma escultura feita com também uma rocha cinza. Eu vejo, eu toco, eu tenho experiência de perceber esse objeto como algo cinza. Aí você vai dizer, o que é isso, Marcelo? Isso aqui é uma maçã. Eu vou dizer, não é uma maçã, isso aqui é uma escultura. Porque a cor não é de maçã, a cor é cinza. Até que alguém vai ter a brilhante ideia de me dizer, escuta, você está com um filtro diante dos seus olhos. Toda a realidade que você vir será cinza. Toda a interpretação da realidade vai ser filtrada por um filtro escuro, lúgubre, difícil, pesado, tóxico, mórbido. Mas as informações que vão entrar dentro de você passam pelo filtro. Não são
reais. Porque as informações foram alteradas pelo maldito filtro. Até que alguém me sugere, tira o filtro. Quando você finalmente tira o filtro, você pode consertar a percepção da realidade. Ah, que interessante. Não é que é uma laranja? Uau, que incrível. Não é que é uma maçã mesmo? Fantástico. Mas eu jurava que eram pedras. Por que eu estou trazendo essa ilustração trivial? Porque eu gostaria de falar com você, ou mostrar para você, as falácias. O que são falácias? Falácias são coisas que parecem verdade. Tudo indica que são verdade. Os sintomas parecem verdadeiros. Os argumentos todos parecem válidos. Mas é uma bruta de uma mentira. Não é real. Não é verdade. Mas parece verdade. Mas não é verdade. Mas eu sinto que é verdade. Mas não era verdade. Mas eu vivi aquilo e eu achei que era verdade. Mas não era verdade. Era uma falácia. Falácia é um argumento detalhado, convincente, emocionalmente validado pela experiência, mas é uma bruta de uma mentira. Nas suas fundações é uma inverdade. Então temos a definição: falácias são informações falsas, mentirosas, equivocadas, erradas, mas que adotamos e aceitamos e passam a ser estruturas de raciocínio, portanto, tomadas como verdadeiras, que moldarão todos os nossos paradigmas. E aí nós vamos coçar onde a coceira coça. Por aquilo que você viveu, por aquilo que você experimentou, por aquilo que foi real para a sua vida, você pode ter chegado aqui a algumas dessas conclusões. E vamos ver uma por uma. Ninguém me ama. Ou não sou amado. Não me sinto amado. Não sinto suprido com amor. E de novo, lá da raiz, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes próximos, seus amigos, seus professores, seus colegas, demais pessoas próximas. A leitura que você foi fazendo é que você não é amado. Ninguém me ama. Será que isso é verdade? Não é verdade. Mas eu sinto, mas não é verdade. Meu pai não me ama, ele nunca falou que me ama. Mas ele trabalhava, ele pagava as contas, ele voltava para casa, ele penou, suou, trabalhou durante anos. Às vezes ele berrava, gritava com você para você fazer a coisa certa. A atitude dele era errada, a atitude dele era explosiva, mas a atitude dele demonstrava que ao fim e ao cabo ele estava se importando com você. Porque quem briga, confronta e chuta o pau da barraca é porque se importa. Essa é a maneira dele de dizer, em outras palavras, eu me importo com você. Eu amo você. A maneira dele te dar presentes, ao invés de te dar atenção, era dizer, eu amo você. A maneira dele de te dar dinheiro e pagar coisas, ao invés de dar tempo de qualidade que você tanto esperava e era faminto por, era a maneira dele dizer que estava te amando. Mas a sua experiência e percepção da realidade é que ninguém me ama. Isso se tornou uma estrutura de raciocínio que, ao fim e ao cabo, produziu um paradigma.
Sabe qual é a tendência de alguém que tem essa conclusão, que ninguém me ama? É virar um mendigo do amor dos outros. Vai ficar mendigando o amor de professores, de líderes, de pastores, de padres, de chefe. E quando é mulher, certamente vai procurar o pai que nunca teve, na figura do professor, o pai que nunca teve, na figura do chefe, na figura do líder, na figura do padre, na figura do pastor. Ou talvez você que é um homem, você vai ficar procurando pai a vida inteira. Por quê? Porque tem uma carência latente. E isso aí está tão dentro, está tão escondido, determina comportamentos que você nem percebe por que você se aproxima de certas pessoas. Não tem valor algum. Por quê? Porque foi rejeitado, brutalizado, palavras pesadas, você não vale nada, desgraçado, filho de uma não sei o quê, sai da minha frente, some de casa, o que você está fazendo aqui ainda? E aí toda essa leitura foi produzindo dentro de você uma conclusão, não tenho valor algum. Por mais que as suas experiências tenham sido reais, com forte teor emocional, não é verdade. Ei, não é verdade que você não tem valor algum. É mentira. Mas, de novo, trocar essa estrutura de raciocínio é mais do que meia hora de aula aqui comigo. Isso é um processo que você vai ter que voltar e voltar e voltar e reafirmar e reavaliar e recolocar aquela pedra que está lá embaixo no fundamento do seu edifício estrutural, emocional, construído, que produziu estruturas de raciocínio e determinou paradigmas. Alguém que não tem valor algum é alguém que também não se dá valor algum. Seu jeito de se pentear, de se vestir, de se comportar é de alguém que não dá valor algum. O tipo de amigos com quem você se aproxima, ou de quem você se aproxima, só aproxima de Zé Ruela. Só aproxima de gente da mais baixa estirpe. Por quê? Porque com eles você se sente à vontade, afinal de contas você não tem valor algum. E eu vou te falar então uma coisa que nós vamos repetir mais para frente. Sua vida hoje é, em muitos casos, a média dos amigos e das pessoas com relacionamento mais próximo com quem você convive. Você é a média dos seus amigos. Você hoje é a média dos seus amigos. Não que isso seja importante, mas só para nós entendermos um pouco e ampliarmos aqui o nosso raciocínio. Qual é a pessoa mais rica que você conhece? Seu círculo de relacionamento. Aí você vai falar, eu não conheço ninguém rico. Pois é, essa é a sua média. Quais são as pessoas mais interessantes, inteligentes, ricas emocionalmente, intelectualmente que você conhece? Não conheço ninguém assim. Essa é a sua média. Quais são as pessoas mais felizes, mais realizadas, mais no caminho de cumprir um propósito existencial fantástico, maravilhoso, deslumbrante? Não conheço ninguém assim não. Essa é a sua média. Percebeu que você vai procurar as pessoas que também não sentem que tem valor nenhum? Esse é o seu métier. Esse é o seu ambiente. Por quê? Porque você se enxerga assim. Então você se sente adaptado naquele meio.
Um parente nosso, ele só se relacionava com criminoso. Cara que saiu da cadeia, cara que batia na mulher, cara que era cachaceiro, cara desempregado. Ele só andava com gente assim. Mas ele era a única pessoa que não via, não se enxergava. Por que ele só andava com gente assim? Porque naquele ambiente ele não se sentia desconectado. Ele não se sentia fora do meio de pessoas semelhantes. Não tenho nada apreciável. Será? Será que isso é verdade? Que você não tem nada apreciável? Será que você não tem nada apreciável? Eu vou te falar, isso aqui é mentira. Tira o óculos. Tira o filtro. Vou fazer algo estranho, né? Pega essa praga desse filtro e chuta. Sacode. Fica indignado. Para de ter a resignação da barata. Sacode. Chuta. Confronta. Fica indignado. Retoma a sua vida. Isso aqui é mentira que você não tem nada apreciável. É mentira. Mas isso não basta para você simplesmente tocar num argumento que é meramente intelectual aqui na aula e não internalizar isso de maneira emocional, revendo a leitura que você fez lá atrás. Porque a leitura que você fez lá atrás, ela foi sendo repetida, 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 repetida e foi internalizada. Não é um argumento de alguns minutos aqui na aula que vai trocar o fundamento lá do castelo, da fortaleza que você construiu. Então tem que cavar mais fundo, freguês. É a sua vida, não é o banco da praça, não é a mesa da cozinha. Valoriza isso. Isso tem poder de mudar a sua vida. Mudar paradigmas, comportamentos, alterar futuro. Não faço nada certo. Ah, cala a boca. Isso não é verdade. Conheço nenhuma única pessoa, nem aquelas pessoas que só fazem porcaria, não é verdade isso para elas. Que só faz, que não consegue fazer nada certo. Não é verdade. E há coisas injustas misturado nesse angu. Você foi ensinado? Você aprendeu? Te deram a chance de errar? Você recebeu as informações necessárias para fazer a coisa certa? Você recebeu com paciência a instrução, os princípios, os equipamentos, as coisas a se evitar para fazer a coisa certa? Senão, é injusto cobrar de si mesmo e dizer que não faz nada certo. Nada para mim dá certo. A minha vida só dá em coisas erradas, ou tudo é fracasso na minha vida. Nada para mim dá certo. É verdade? Novamente, não é verdade, é mentira. Como não dá nada certo? Você já experimentou fazer o brigadeiro? Fazer o feijão tropeiro? Fazer o churrasco? Você já experimentou se treinar num cursinho para prestar um vestibular decente, ter uma nota no Enem para te capacitar a entrar numa faculdade? Você tomou os princípios certos de consistência, de processo, de perseverança para que finalmente você entrasse? Então cala a boca, para de falar que não dá nada certo. É uma leitura equivocada, é mentira, é uma falácia, não é verdade, simplesmente não é verdade. E me dá a chance de falar isso. Tá? Estou falando aqui de maneira aberta, eu não conheço você que está aí vendo a aula. É burro dizer isso. É tolo. Porque absolutamente não é verdade.
Jamais farei nada de valor. Ah, poupe-me. Como jamais farei nada de valor? Já tentou? Você já investiu em si mesmo para fazer alguma coisa de valor? Você já trilhou um caminho de investimento pessoal para que você pudesse finalmente fazer alguma coisa de valor? Com excelência, com primazia, com absoluta qualidade? Então, se você nunca investiu e nunca trilhou esse caminho, não diga que jamais fará alguma coisa de valor. É tolo dizer isso. Mas eu conheço milhentas pessoas que internalizaram essa percepção de si mesmo. Nada que eu toco dá certo. Parece uma sina. Parece um karma. Ah, parece que eu nasci desse... Ah, por favor. Não mereço nada de bom. Por que não merece nada de bom? Porque você dentro de si tem uma percepção dentro de você de autoestima tão ruim que você merece só porcaria, só coisa ruim, só problema, só derrota, só fracasso. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Parece que eu joguei pedra na cruz. Para de mistificar o que não tem nada a ver com o místico. Isso é uma leitura da realidade equivocada que você, por ter uma autoestima construída, internalizada dentro de você muito baixa, você julga que não merece nada de bom. Eu vou te falar ao contrário, você merece muita coisa boa. Você merece ser amado, você merece ser treinado, você merece que as pessoas tratem você com paciência, que te ensinem, que não cobrem de você antes de te ensinar, te acompanhar, te dar chance para fazer errado 1, 2, 3 vezes, até aprender a fazer certo. E você nunca teve essa oportunidade. Então, deixa eu te falar, para de dizer que você não merece nada bom. Sou um retardado incompetente. Quero te falar que existem muitos tipos de inteligência. E há muitas pessoas que têm uma inteligência brilhante em coisas que eu jamais conseguiria, que eu jamais faria, que eu jamais teria habilidade nenhuma para lidar com elas. Então não diga que é um retardado incompetente. E aliás, a palavra incompetente vem de competência. Você já foi treinado para competências? Então, não diga que é incompetente se você tentou fazer algo para o que você não tinha as informações todas alinhadas e disponíveis ao seu alcance. Não há nenhuma beleza em mim. Aí você olha para a sua altura, para a cor da sua pele, para o seu cabelo, para a sua voz, para a sua aparência física, para o seu rosto, para as suas mãos, para os seus pés, para as suas pernas, no caso das mulheres, para os seus seios, que é um problema. Eu conheço gente que já gastou cirurgia plástica para aumentar o seio. Aí ficou grande, aí diminuiu o seio. Aí diminuiu muito, fez outra cirurgia plástica para aumentar. Então vira o efeito sanfona. Por quê? Porque, na verdade, a sua concepção de si próprio é de não se aceitar. Não aceita a voz, não aceita a aparência, não aceita o rosto, não aceita a pele, não aceita a cor da pele, não aceita o cabelo, não aceita a estatura, não aceita o comportamento. Eu vou te confessar uma coisa, bem lá na minha adolescência, eu tinha uma autoestima tão ruim. Eu me achava um cara pedante. O que é uma pessoa pedante? É uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém gosta, uma pessoa desagradável, uma pessoa que ninguém quer ter perto. Esta era a leitura que eu tinha de si mesmo, de mim mesmo. E como é que isso mudou? À medida que eu fui trocando as percepções, as leituras da realidade e fui entendendo e convencendo a mim mesmo que aquilo era uma falácia, era uma mentira. E eu não me sinto pedante mais.
Posso confessar uma coisa? Eu me acho até legal hoje. Eu me acho até agradável. Sabe? Como é que isso muda? Isso muda quando você troca as pedras que estão lá no fundamento da estrutura de raciocínio, da fortaleza que você construiu, estão lá consolidadas dentro de você. Não é verdade que você não tem beleza alguma. Aí você vai falar, mas e o padrão de beleza aí de mulher, de homem, né? Tem que ser um cara trincado com a barriga tanquinho, né? Musculoso, com um certo tipo de corte de cabelo e tudo. Eu quero te falar que isso é uma beleza pobre. Quem diz que você tem que ter barriga tanquinho para ter beleza? Quem diz que você tem que ter o corpo de certa forma? Sabe, existem muitas belezas e tem muita gente aí fora que vai olhar para você e vai ver muitas belezas em você. Isso nada tem a ver com raça, com cor, com etnia, com altura, com corte de cabelo, com aparência física. Estou sozinho no mundo. Sabe, talvez seja até realidade provisoriamente. Mas isso porque você nunca deu a chance de investir consistentemente em amizades genuínas. Se aproximar não por interesse, mas se aproximar de maneira generosa, investindo, cuidando, servindo, socorrendo, trabalhando em função de outras pessoas. E esse é o princípio básico de plantar e colher. Você nunca plantou. Então não é verdade que você está sozinho no mundo. Talvez seja esta uma condição temporária. A vida é uma selva. É mentira. Não é não. A vida tem gargalhada, tem borboletas, tem paisagens, tem gente nobre, tem muita gente generosa, tem gente boa por aí, tem muita criança sorrindo, tem muitos pássaros voando, tem muita cor, sabor, gargalhada, riso, oportunidade, beleza, generosidade. Não é verdade que a vida é uma selva. Ah, mas eu percebi, eu vivi, eu senti e eu testifiquei que a vida é uma selva. Pode ser a sua experiência, mas novamente, a sua experiência não define a realidade. Tá aqui o princípio. A sua experiência não define a realidade. Ah, mas eu vivi, eu senti, eu experimentei, aquilo entrou em mim. É verdade, tá bom, concordo. Mas a sua experiência não define a realidade. Não interessa quão órfão, abandonado, brutalizado, rejeitado, sofrido, dolorido, desesperado você foi. Essa sua experiência, por mais real que tenha sido, ela não define a realidade. É possível viver uma vida diferente. É possível encontrar beleza no mundo. E caminhando para o fim da nossa aula, quais são os resultados disso? Dessa percepção tão ruim, desse conjunto de percepção? Autodestruição. Vou me mutilar. Eu vou procurar viver uma vida sempre no limite da morte. Por isso eu procuro a morte. Por isso é velocidade máxima, correndo risco. Numa moto desenfreada, num carro maluco, pulando de bug jumping todo o tempo, saltando de paraquedas, escalando montanhas. E aqui não tem nada contra esporte nenhum. Mas por que você gosta só de coisa que te põe no limite da morte? Para que você precisa disso? Já parou para pensar? Por que tem que procurar essa adrenalina da quase morte? Por que se mutila?
Por que que pratica sexo desenfreado sem proteção? Por que que vive certas experiências de uso de droga constantemente? Porque você está dizendo em outras palavras, eu quero me matar, eu quero acabar com a minha vida. Eu não valho nada, eu não me amo, as pessoas não me amam, a vida não me ama. Então eu preciso viver nesse estilo de vida maluco. Resultado também de tudo aquilo lá, fuga de relacionamento. Então eu tenho que viver a vida sozinho, oculto, trancado dentro de um quarto, jogando videogame 24 horas por dia. 24 horas por dia. O meu contato é todo digital e virtual. É só através de 3 palavras e emoticons. Você está fugindo de quê? Você está fugindo de si mesmo. Por que foge de relacionamento? Porque eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nenhuma beleza. Eu não sou agradável. Eu não sou interessante. Então, é melhor eu me esconder. Eu desaparecer. Eu sumir. Porque eu não tenho nada para dar. Eu não sou apreciável. Coisa, hein? Incapacidade de criar conexões. Porque tem medo, se sente inadequado, não sabe o que falar, se sente desagradável, se sente desconectado ali. Então, eu prefiro então não correr, não passar por esses perrengues e não me expor. Então, como eu não quero me expor, eu não crio conexões com ninguém. Por isso não casou. Você é muito interessante. Você é muito nobre. Mas como nunca criou conexões, nunca teve relacionamentos sérios. Por isso nunca fixou raiz em profissão nenhuma. Porque é incapaz de criar conexões sérias, de perseverar no investimento. Resultado, timidez extrema. O que é o tímido extremo? O tímido extremo, ele tem imensa vergonha do que ele é. Então, ele precisa se deletar, desaparecer, sumir no mapa. Ninguém ouvir a voz dele. Ninguém perceber que ele está lá. Não dá opinião nenhuma. Então, ele vai vestir só cor de roupa pastel, porque ele não quer aparecer, ele não quer se destacar. Então, ele escolhe só tipo de roupa brega, desatualizada, ultrapassada, sem cor. Corte de cabelo dele é sempre o mais trivial. Ele nunca se coloca, ele nunca dá opinião, ele nunca fala. Porque ele não quer ser percebido. Por que ele não quer ser percebido? Porque ele se acha uma lástima. Resultado? Medo generalizado. Medo das pessoas, medo dos desafios, medo do fracasso, medo das pessoas rirem, medo da chacota, medo do sarcasmo, medo da ironia, medo de não dar certo, medo de não cumprir, medo de não fazer, medo de não terminar a tarefa. Por quê? Porque eu me acho um grande incompetente. E aí, outra maneira de responder, como eu sou rejeitado, como eu me sinto desconectado, como eu não tenho relacionamento, então a minha atitude também pode ser desprezar os outros. E eu começo então a criar desprezo pelas pessoas, rejeição pelas pessoas, ódio a outras pessoas. E quando isso chega no nível em que eu não consigo segurar a tampa do esgoto, eu vou lá e mato. Eu vou lá e destruo. É isso que você vê no noticiário aí a cada mês. Aqui no Brasil, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, o maluco que chega lá, vem e mata os colegas de classe. Por que tinha que ser os colegas de classe?
Porque são exatamente as pessoas que mais infligiam dor. Esses dias teve um caso aqui no Brasil muito ruim. Garoto de 18 anos, inteligente, bonito rapaz, foi numa escolinha de criança de 1 ano e meio, 2 anos, com um facão e decepou, cortou em pedaços 3 crianças e matou 2 professoras. Por quê? Porque tudo isso escapou ao controle, supitou a sujeira, a insanidade, a inverdade, as estruturas de raciocínio, o desvalor, o desespero, a dor do cara. O paradigma parou de controlar. E o cara tem que ir lá e matar a criança. Ganas destrutivas e assassinas. Maneira de lidar com as outras pessoas com brutalidade, com truculência, com ameaça. Com confronto sobre autoridade, confronto com liderança, confronto com figuras de autoridade. Por quê? Tem algum problema com o pai, teve algum problema com as pessoas que representavam a autoridade. Por isso, qualquer autoridade agora ele precisa derrubar, ele precisa confrontar, ele precisa peitar, ele precisa competir, ele precisa desqualificar, ele precisa puxar o tapete. A outra resposta é o pânico. O que é o pânico? O pânico deu um pinel, entrou em colapso tudo. E aí, diante do pânico, o que eu faço? Eu saio correndo, porque eu não sei lidar. Outra resposta. Todas essas respostas aqui são possíveis. Desistência. Desisto da vida. O que eu faço? Largo, saio de casa, vou virar morador de rua. E tem alguns moradores de rua aí com doutorado. Uma vez eu conversei com um morador de rua, fluente em inglês, professor de inglês, fedendo, sujo, horrível, maltrapilho, morando na rua. A coisa chegou num nível de doença psiquiátrica. Desistiu. E os desvios do crime, né? Como eu não consigo, como eu não sou amado, como eu não sou aprovado, como eu não tenho oportunidade, como eu não caminhei dando as respostas, eu vou lá e tomo, eu vou lá e mato, eu vou lá e tiro, eu vou lá e roubo. É mais fácil eu confrontar a sociedade, correr risco de ser pego pela polícia, correr risco violando às vezes valores que são internos meus, de compaixão, de honra, de beleza, de bondade. Eu vou violar todos esses códigos, vou cometer crime, vou roubar a pessoa. E vou tomar para mim aquilo que é do outro. Ou então uma vida dupla, né? Eu sou uma bela pessoa, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Fuga para prazeres secretos. E quais prazeres secretos? Os de droga. Por que eu preciso de cocaína? Porque eu preciso de 5 minutos de bem-estar. Por que eu preciso de crack? Porque eu preciso de dar uma viagem. Por que eu preciso do crack? Porque eu preciso de uma anestesia. A minha vida é tão desgraçada e a dor é tanta que eu preciso de uma anestesia. Eu preciso de uma dose de prazer. E aí a dose de prazer não é só o crack, a cocaína, o LSD, a heroína, o ópio. A dose de prazer pode ser a pornografia. A dose de prazer pode ser a adrenalina de esportes radicais. Eu preciso disso para sentir que eu estou vivo. Então a dose de prazer é um sexo desenfreado. A dose de prazer tem a ver com essa fuga. E quanto mais você cava, pior fica. E finalmente a fuga para a religião. Não estou dizendo aqui que a experiência real, resolvedora, de receber perdão, de dar perdão,
de encontrar-se consigo mesmo, de estar em harmonia com Deus, com a figura de Deus, não seja fundamental e importante. Não estou dizendo isso. Mas o desvio das pessoas é adotar caminhos de códigos rituais e práticas religiosas. De eu fazer parte de um rebanho de gado que se adequa a códigos extremamente duros, extremamente rígidos, de comportamento, de práticas, de trabalho, de serviço, de disponibilidade financeira. E tudo isso é uma grande fuga. Porque a vida lá por trás continua uma miséria, uma desgraça. Mas a pessoa agora ela participa de um grupo onde ela tem que cumprir certos rituais, frequentar certas coisas, participar de certos eventos. E ao fazer isso, ela se sente então aliviada daquelas coisas com as quais ela nunca lidou, nunca levantou o tapete, nunca expôs a nudez, o fedor, a sujeira, a lepra, a feiura, o medo, a morte, a tristeza, o desespero, o pânico, a depressão. E aí é mais fácil fugir para uma religião. Você vai lá e reza, volta para casa. Você vai lá e senta, canta, levanta, volta para casa. Você vai lá, faz que acredita em certas coisas, mas não põe nada daquilo em prática, e tudo aquilo é um código, é uma estrutura de alívio. Por isso, religião tem muito a ver com rituais. Por isso, religião tem muito a ver com celebrações. Por isso, religião tem muito a ver com frequentar lugares e fazer coisas. Religião vazia tem muito pouco a ver com relacionamento. Se você é cristão, se você vai para o Novo Testamento e lê, ele é todo relacional. Aquilo é comunidades relacionais. Aquele Deus é relacional. Aquele Cristo é relacional. Agora, o que a religião não é? Ela não é nada relacional. Eu quero apenas a sua performance. Eu quero apenas que você faça coisas, frequente lugar e repita rituais. Tá muito bom. Quais são as suas estruturas de raciocínio? Quais são os seus paradigmas? E eu quero te dar então, para terminar nossa aula de hoje, uma boa notícia. Todas essas coisas têm resgate, têm cura, têm restauração, a possibilidade de mudança, a possibilidade de superação, a possibilidade de transformação. Transformação das estruturas de raciocínio, transformação da sua autopercepção, transformação dos seus paradigmas, transformação do seu comportamento. Ah, que você possa encontrar o caminho para isso. E seriamente, responsavelmente, dar a atenção necessária, aplicar o esforço necessário e dar a resposta necessária para que essas coisas mudem. Não vai ser da noite para o dia, não vou te enganar. Não é uma panaceia. Não é vai ali, toma um remédio, faz certas coisas. Não é assim, é um processo. Mas que bom, que bom, que bom que o processo começou. Eu desejo sinceramente que a sua vida nunca mais seja a mesma depois dessas nossas aulas. Você encare com prioridade primeiro a si mesmo, para que você possa depois socorrer outros, desenvolver seu potencial
cumprir a razão da sua vinda a esse planeta, a sua identidade, e realizar o seu grande projeto existencial. Nos vemos na próxima aula. Um abraço carinhoso para os meus companheiros, as minhas companheiras de jornada rumo ao propósito. Até lá.